Fala pessoal da internet, sou eu aqui novamente, o Filati, coordenador aqui do H+, estou junto com também coordenador Adolfo Brandão. Tudo bom, Adolfo? Tudo bem, Filatinho? Fala pessoal, futuros doutores, futuras doutoras, você do H+ Online também que quer outras carreiras, bem-vindo a mais um episódio do Ainda Dá Tempo. Ainda dá tempo, Adolfo? Ainda dá tempo. Então, você está querendo se preparar para o vestibular desse ano, ainda dá tempo, corre lá, a gente já deu muita dica, a gente está no 4º episódio de uma série de 5, a gente vai entregar bastante conteúdo para vocês. Isso, e se você não assistiu, assim, tem ali vários episódios. O primeiro episódio a gente deu um apanhado geral, né, falando sobre esse tema, se ainda dá tempo, né. Teve um episódio da ansiedade, que ficou bem legal. Teve também o que a gente fez, né, sobre a parte da rotina, que tem bastante informação, bem rico ali para os alunos, né. Exatamente. Esse da rotina, a gente fala muito sobre não só como organizar a rotina, que a gente falou nos anteriores, mas quais elementos da sua rotina funcionam no seu estudo. E o episódio de hoje agora, né, é sobre as crises do vestibulando, né. A gente vai falar sobre crise da inércia, como que é? Sísifo. Crise de Sísifo, planejamento, platô e crise emocional. Aí sim, Adolfo. Vamos começar pela crise da inércia, já que a gente é da física, vamos começar pela inércia. Vamos lá. Platinho, ó, é muito importante, cara, que eles entendam isso, tá? Por quê? Eu sempre digo para um aluno aprovado que ele tem que saber jogar o jogo. E o que é saber jogar o jogo? É saber exatamente, cara, quais dificuldades ele vai enfrentar para conseguir passar por elas. Então hoje vai ser um episódio muito de identificação, vai falar muito sobre vários estágios que você deve ter passado, que você vai enfrentar a partir de agora. Você já está fazendo o ano, né? Às vezes você está aqui, mas já está estudando. Você vai identificar muita coisa, talvez você se encontre. E se você está começando agora, você vai perceber que você provavelmente vai passar por esses 5 estágios em muitos momentos. Então a ideia é essa. A crise da inércia, Filati, é uma crise simples, que é o seguinte, de entender. Quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Então quero que você lembre da tua vida no colégio. Você tinha aula de manhã, alguns tinham de tarde também, mas você chegava do colégio, do cursinho, e chegava assim, ó, pô, vou estudar. E você pensa assim, pô, vou estudar hoje matemática, física, produzir uma redação, corrigir um simulado. Quando você tinha muitas possibilidades do que fazer, o que o aluno fazia, Filati? Nada. Nada. Então, quando você não sabe o que fazer, você não faz nada. Então, a crise da inércia, cara, é uma crise de um aluno que ele não sabe exatamente como organizar a rotina dele. Por onde começar? Exatamente, por onde começar. O que é mais importante? Quantas questões eu vou fazer? A gente explicou isso já na palestra sobre o que eu falo sobre motivação. Então, eu explico o seguinte. O que influencia a motivação? Primeiro, você saber o valor de um comportamento. Então, você sabe que é importante estudar matemática, física, redação, corrigir um simulado. Você sabe o que é importante? Sabe. Mas o seu cérebro, por mais que ele entenda que é importante, quando ele identifica que o custo para executar aquele comportamento é muito alto, assim, cara, eu ainda preciso saber o que de matemática eu vou estudar, qual material eu vou pegar, quantas questões eu vou fazer, por que eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer depois, quanto tempo eu vou estudar. Como o custo é muito alto, o que o aluno faz? Ele fica paralisado, ele fica inerte. Então, ele precisa de alguma coisa para baixar esse custo e deixar a motivação dele elevada, liberar a dopamina para executar aquele comportamento. Então, o que é importante? Você, quando for planejar a tua semana, ser o mais específico possível. Saber exatamente o que estudar, por que você vai estudar aquela matéria, quantas questões você vai fazer, como você vai saber se você atingiu o objetivo ou não da tua sessão de estudos e, por último, horário e duração. Então, muito importante que você tenha isso bem planejado. Então, o que a gente faz no H+? A gente tem essa questão da mentoria, a gente organiza a rotina do aluno em cima dos erros e das prioridades, a gente vai colocar na planilha dele exatamente o que ele vai fazer, reduzindo o custo, aumentando a produtividade. Então, é muito importante que o aluno está estudando sozinho, tente se organizar com a gente que a gente está dando. Se você está entrando agora no H+ presencial no online, procure o seu mentor pedagógico para você poder ter essa rotina definida para você entrar em movimento. Então, a crise da inércia eu estou paralisado. Se eu tenho esse planejamento bem feito, eu consigo entrar em movimento, consigo acelerar rumo à minha aprovação. A próxima crise ali tem a ver com o mito de Sísifo. Fala um pouquinho. Primeiro Exatamente. explica o mito de Sísifo. O que é Então, exatamente? Para a gente não investir muito tempo, eu vou tentar abreviar a história, mas Sísifo foi um homem, é um mito grego, tá, gente? Foi um homem que enganou Zeus. E quando ele engana Zeus, ele sofre a seguinte punição: ele tem que pegar uma pedra bem pesada e carregar morro acima. Então você imagina o esforço que você tem de pegar uma pedra
pesadíssima e carregar morro acima. Só que quando ele chegava com essa pedra lá em cima, você fez todo o esforço, a pedra rolava morro abaixo. E no outro dia, ele tinha que fazer isso por toda a eternidade, por toda a vida dele. Essa é a sensação que eu tenho do aluno que acredita que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, a primeira coisa é o aluno saber o que fazer. Ele fala assim, vou estudar matemática. O que ele faz? Ele quer botar uma carga horária absurdamente alta. Ele não entende muito do episódio anterior, então ele começa a estudar, estuda sem qualidade. Vai ser o tópico da nossa próxima live, que é sobre técnicas de estudo. Ele não sabe dormir bem, ele não sabe como manter a atenção dele, ele não sabe a importância das pausas, então ele vai fazendo o esforço pensando que só o volume, só a dedicação é importante. E quando chega lá no final do dia, quando ele dorme e acorda depois de dormir mal, desatento, procrastinador, sem técnica eficiente, ele vai pegar a matéria e parece que a pedra rolou morro abaixo de novo. Então, basicamente, a crise de Sísifo, todo mundo enfrenta uma crise de método. Os alunos vêm do colégio, vêm do cursinho, né, de outros cursinhos, com essa crença de que é só se dedicar. Isso vem também dos pais. Filho, se só você estudar, você passa. E não é bem assim. Só estudar. É só estudar. Mas você só faz isso. Como é que você não evolui? Então as pessoas acham que é só sentar ali. Então, não saber priorizar, não saber estudar com qualidade, não ter uma rotina adequada, vai ser um diferencial entre quem vai pegar essa pedra e vai arrastar lá em cima e vai manter essa pedra lá, de quem vai ter essa punição eterna de estudar pra caramba, esquecer. E começar toda semana de novo. E começar toda semana de novo. E aí sente que você tá estagnado. Eu já falei isso aqui anteriormente em algum episódio. Cara, uma das coisas que mais faz você se motivar, que mais vai te viciar a estudar é o progresso. Então, se você estuda com qualidade, entende a regra do jogo, você vai conseguir se desenvolver. Vai vendo que tá dando resultado Então, e vai se avançando. você tá travado hoje, com certeza tem alguma coisa na tua rotina, no teu método de estudos que tá te bloqueando. Então, antes de você pensar em aumentar o seu volume, tenta analisar como é que tá a sua rotina, o que você tá fazendo, provavelmente você vai melhorar o seu desenvolvimento. Você falou de se organizar. Agora, a crise do planejamento. O que entra aí? Vatinho, essa é uma crise comum, porque a gente vai chegar nessa altura do campeonato, 3 meses do Enem, vai falar assim, ó, se você fizer esse planejamento, você vai ser aprovado em 3 meses. Se você fizer esse planejamento, você vai aumentar 200 pontos em matemática do Enem. Se você fizer isso aqui, você vai aumentar 100 pontos na redação do Enem. Como se existisse, cara, uma receita de bolo que é para todo mundo. Cara, isso é muito fácil do aluno comprar. Porque as pessoas querem um milagre há 3 meses, né? Quando a pessoa pensa em não dar tempo, ela pensa assim, cara, eu não consigo ver, não tenho perspectiva de ser aprovado. Não sei se a pessoa tá falando pra mim que esse planejamento de 3 meses vai me levar até a aprovação, eu vou... Ela quer uma resposta fácil também. Porque, Ela quer assim, uma resposta fácil e tem, genérica. Tempo tem, mas Exatamente. por tudo que a gente tá falando, tempo tem, mas ela quer uma resposta fácil, né? Exatamente. Então a pessoa começa a fazer o quê? Ela percebe, como ela tá paralisada na crise da inércia e ela não tá sabendo estudar, ela começa a querer um milagre. Então ela vai pro terceiro estágio, que é a crise do planejamento. Então ela procura um planejamento pronto de alguém para entrar em movimento, para pensar assim, cara, eu peguei, sei lá, 6 meses, não evoluí, vou tentar evoluir em 3. Ou, fiquei um tempo sem estudar, tô voltando agora, se eu fizer isso eu vou ser aprovado. E aí que mora o perigo. Existem planejamentos que fazem você passar em 3 meses? Existem. Só que será que eles são o que todo mundo faz? É claro que dentro desse planejamento para todo mundo, você tá falando aí de matérias que caem muito, de AutoPID, que foi do primeiro vídeo que a gente falou. Existem matérias que são muito importantes para você aprender, mas se você não levar em conta o seu histórico, você tá jogando seu tempo fora, que agora é escasso, né? Eu até brinco, né? Eu falo para as pessoas assim, se um dia eu quiser sair político, para eu ganhar os votos da galera da medicina, eu falo assim, gente, meu plano agora é aumentar de 24 para 28 horas o dia. A galera ia votar, porque todo mundo quer mais 4 horas de estudo. Então, assim, não vai ser você fazer mais coisa, você fazer pro seu nível. Então, a crise do planejamento são pessoas que começam a recorrer em algum momento a alguma coisa milagrosa, sem entender que não vai progredir sem identificar o nível que tá e fazer algo para eles. Então, vamos tentar lembrar o que a gente falou no episódio 1, Felate, que é o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu nível. Como é que você pode fazer isso? Fazendo 2 a 3 provas antigas, que seriam uma triagem, um raio-x, uma anamnese, o nome que você quiser dar. Fazer uma lista do top 5 dos temas de alta incidência que mais caem na prova que você quer. E em cima das taxas de acerto, você vai elaborar um planejamento para você.
Não tem por que você estudar matemática básica se quando você pegar o top 5, você perceber que a tua taxa de acerto dessa matéria foi 90%. Você tá pegando o pouco tempo que você tem e jogando fora porque você já domina essa matéria. Por outro lado, se você tiver uma matéria do top 5 lá que tá com 30% de taxa de acerto, essa é uma matéria que você tem que prestar atenção e você tem que se desenvolver. E aí talvez você precise de mais tempo para aprender algo que tá 30%. Aí o que você faz? Aquele tempo que no planejamento próprio estaria a matemática básica, você inclui essa matéria que você troca a matéria de 80% e coloca a de 30 também nessa de 80. Então você dobra o planejamento, por exemplo. Você vai investir mais tempo no que de fato você precisa. Então, planejamento bom é aquele que serve para você pelo seu nível. Por outro lado, Adolfo, ó, eu tô batendo na trave, eu tô estagnado e tudo mais, eu tô indo bem. O que você vai fazer? Você vai atacar em cima das suas deficiências sem se preocupar mais com tanto conteúdo e sua taxa de acerto é alta. Certo? Eu acho que a pessoa tem que ficar bem, tomar cuidado com esses planejamentos prontos, assim. Eu tava ouvindo você falar aqui, eu tava lembrando de uma frase de um outro contexto, né? Que às vezes o pessoal quer uma resposta fácil, sei lá, por exemplo, vou ler o livro do Steve Jobs pra saber como o Steve Jobs era. O Steve Jobs não leu o livro do Steve Jobs, né? E é isso, eu concordo muito com o que você falou, essa questão de saber seu nível, né? A próxima crise é a crise do platô. Explica essa pro pessoal. Então vamos lá. A primeira coisa é você ficar parado, depois não saber estudar, depois é você ficar desesperado procurar alguma coisa. E o quarto é quando você começa a evoluir, você ficar completamente estagnado. Então, a crise do platô, o que é um platô? É um ponto da onde você não consegue passar. Então, essa crise do platô acontece em alguns pontos do ano. A gente chama de taxa de acerto. Gente, o que é uma taxa de acerto? É o número de acertos pelo total de questões, tá? Então, essa razão vai dar um percentual que é a nossa taxa de acerto. Quando você está aí, Flat, numa taxa de acerto mais alta, você tende a ficar mais estagnado, que eu chamo da crise dos 80%. O que é os 80%? Bate 80% do conteúdo, é muito mais difícil você se desenvolver com o mesmo esforço. Então, o que fez você chegar até ali não vai te levar para o próximo nível. Então, tudo que você fez para chegar até os 80% não vai fazer você romper os 80%. Você tem que mudar a rotina de estudos. Tem que mudar o método. Então, isso é muito importante. A crise do platô dos 80% é uma crise boa, por um lado, porque é uma crise pré-aprovação. Você está batendo 80% hoje, você está muito bem. Por outro lado, você sente estar estudando e não está se E desenvolvendo. não tá vendo a diferença. Exatamente. Então, a gente no próximo vídeo vai falar sobre essas estratégias e tudo mais, mas eu vou te dar alguma dica, tá? 80% de acerto, provavelmente, você já está dominando a maior parte dos erros crônicos de alta incidência. Então, se fosse pegar aquela lista lá do top 5, você iria bem na maioria delas. Pode ter algum erro crônico ali? Pode, mas é pouco. Tá? Talvez por cada disciplina tenha no máximo um. Então, você vai ter que começar a procurar erros de conteúdos de menor incidência. E isso é difícil porque quando você vai pegar um diagnóstico de prova e a matéria não cai tanto, você não consegue ver tanto que é um erro crônico, porque aparece menos. Então, o que você tem que começar a fazer? Pegar essas matérias de menor incidência e gerar listas separadas, que a gente chama de revisão intercalada, que é misturar as questões, para você começar a perceber o que de fato aparece. Segunda coisa, você deve ter conteúdos que estão intermediários ainda. Então, você não deve mais ter tantos erros crônicos, tá? Aí você pode ter matérias que a tua taxa de acerto é 70%. E quando você vai fazer uma lista, 70% não é mais erro crônico, mas também não é algo que vai te levar para medicina. Então, essas matérias você tem que tentar fazer uma atividade, né? Fazer uma sala de aula invertida, fazer mais questões, fazer uma correção mais ativa para você se desenvolver. E outras duas possibilidades muito importantes que eu acredito são fazer provas mais exigentes, que você vai começar a perceber que os temas clássicos daquela banca você já domina, mas talvez quando mude um pouco a abordagem, você erre ainda naquele tema. Então você pode ter 85% de taxa de acerto, não é 100%, você não sabe tudo. Então se você conseguir pegar outras bancas, vai perceber como aquele tema é abordado de maneira diferente, isso vai aumentar a sua taxa de acerto. Beleza? Da prova que você quer, porque você vai corrigir melhor. E por último, cara, o caderno de erros. Por que o caderno de erros é muito importante? A gente vai falar melhor também no próximo episódio. O caderno de erros vai ser um espaço onde você vai ter todo o conteúdo que você está errando em prova. Então, para pensar assim, ó. Se eu for estudar hoje uma matéria com uma taxa de 80% de acerto,
A maior parte dos conteúdos eu já domino, eu tenho 80%. Então, ao invés de eu ficar lendo vários materiais, ver várias aulas e jogar 80% do meu tempo líquido fora, eu vou me concentrar apenas no que eu não sei. Então, o caderno de erros é um espaço onde você vai colocar aqueles 20% que você não aprendeu. E aí você vai conseguir levar ele para todos os lugares e todos os dias você vai ler. Então você vai fixar pontos que você não sabia anteriormente através da repetição desse caderno. E a tua taxa de acerto, a tendência é que você aumente, beleza? Então amanhã, no próximo episódio, eu vou explicar um pouco mais sobre como que você vai usar isso, mas eu acredito que entender que tem que ter o caderno de erro nessa taxa de acerto é importante. Se você está numa taxa de acerto de 60%, qual que é o problema do platô aí, Flat? Se eu tô numa taxa de 70%, eu tenho muito erro crônico ainda. Então, só para eu entender, né? Você estava falando do platô antes dos 80%. Dos 80%. Agora você está voltando para Pro dos 60%, pro dos 60%. Quem tá tirando 60% tá travado ali, qual que é a diferença? Eu não recomendo que você vá fazendo várias provas. Por quê? Porque se tua taxa é um pouco mais baixa, você com certeza não sabe temas que aparecem sempre. E aí você ficar fazendo prova vai fazer você ficar repetindo os mesmos erros. E tu vai se sentir estagnado. Então, onde o aluno erra quando tá nessa taxa? Ele quer fazer muita prova, acompanhar a galera dos 80%, só que ele vai ficar estagnado porque ele não tem bagagem teórica do que cai muito. Então, o que ele faz? Ele vai ter que estudar os erros crônicos de alta incidência, eliminar, fazer aquele progresso que a gente já falou anteriormente, de sair dos 60 para os 65, 70, e aí ele vai migrando para aquele estágio mais alto. Então, quanto menor a taxa de acerto, e tem que entender que para romper aquele platô, não é fazer prova, é estudar conteúdo. Quanto mais alto é o platô, a taxa de acerto do platô, mais você tem que ser ativo e mais específico na tua correção e se preocupar menos em estudar genericamente os temas. Questões discursivas também, você falou de bancas mais, assim, aumentar a exigência pela banca também, mas questões discursivas também acho que entra. Ajudam muito, principalmente quem tem uma taxa de acerto mais alta, porque você vai se forçar mais na memória para reativar a informação. Para a gente finalizar aqui as crises, agora a última crise é a crise emocional. Então vamos lá, ó. Você não sabia, você estava paralisado, você não sabia estudar, ficou desesperado procurando um planejamento e você ficou estagnado. Só que à medida que você vai ficando numa taxa de acerto mais alta, você vai sentindo que está próximo à tua aprovação. E qual que é a crise emocional, cara? Quanto mais próximo uma pessoa está da aprovação, mais eu sinto que eles têm a necessidade, né, de devolver todo o investimento em resultado. A cobrança. Cobrança. Então a crise emocional é o quê? Tá? Quando você está próximo da aprovação, se você não tiver mentalidade muito forte, você não estiver muito bem, você vai acabar sucumbindo na hora da prova. Então, pontos importantes. O aluno que está no nível mais alto, qual que é a minha recomendação? Cara, você precisa tirar o peso da prova. Você precisa fazer o que a gente falou lá do controle da ansiedade do episódio 2. É você saber controlar a ansiedade, entender, conversar com seus pais sobre as perspectivas que eles têm sobre você. Entender que, cara, você não tem que sentir que a tua vida tá paralisada, não tá paralisada como alguns falam pra mim. Ah, Adolfo, me sinto num limbo. Eu não tô nem na faculdade, nem no colégio, eu tô no cursinho. Então, você tem que tirar esse peso e você tem que ir pra prova, cara, entendendo que o seu momento vai chegar. Quando o aluno entende isso, ele consegue se desenvolver. Agora, tem a crise emocional também, do aluno tem mais dificuldade, que eu vou explicar pra vocês agora, ó. Se você não tem um método, Felate, de estudos, o teu resultado é ruim, concorda? Sim. O resultado é ruim. Um resultado ruim, a experiência que a pessoa tem é negativa. Uma experiência ruim gera uma crença, muitas vezes, de incapacidade. E quando essa crença se repete, gera uma distorção de autoimagem, que o aluno fala assim, pô, a medicina não é pra mim. Eu nunca vou passar. É melhor eu ir pro meu plano B. Então, quando o aluno ele não entende sobre a importância da rotina, do método, muitas vezes ele vai ter esse problema, nessa dificuldade. Essa frustração. Porque ele não entendeu o jogo. E por não entender o jogo, ele tende a ir para essa crise emocional. Então, onde eu quero falar para vocês aqui, cara, vocês podem perceber assim, a gente tentou colocar aqui numa ordem progressiva, porque é a tendência. Eu quero que você fale para mim quais você já vivenciou aqui embaixo, quais você está tendo agora, e se você já tinha ouvido sobre isso. É importante também, quais dúvidas você tem sobre esses temas. Mas é importante que você entenda que elas estão todas misturadas o tempo todo. E pode misturar, pode acontecer. Misturar. Pô, você vê que o crise de 60%, às vezes a pessoa tá ali porque tá na inércia. E tá na crise emocional, porque já começou a ter uma distorção de autoimagem. Sim. Então, tudo isso tá muito associado
tá tudo totalmente interligado e eu quero que você entenda, cara, tenha presença ao que tá acontecendo pra gente conseguir começar a romper, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma pincelada boa, né? Ou ter aprofundado bem nos temas, vocês tenham compreendido. A gente tá sempre aqui, cara, disponível para que vocês tirem as dúvidas. Esse episódio é um pouquinho mais curto, a gente tá finalizando já, né? Mas a gente volta pro próximo episódio, que o tema vai ser... Você não sabe estudar. Vai ser um tema, Filat, que a gente vai falar sobre as melhores estratégias de estudos. Deixou essa parte que é o que tem mais curiosidade pro final. Mas os outros também outros episódios são muito importantes, né? Vocês viram aqui, mas a gente vai falar muito sobre isso, as melhores estratégias, os erros que os alunos cometem, do ativo, passivo, revisões. Então é um conteúdo bem interessante. E dá pra linkar com todos os vídeos. Né? Todos os vídeos, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente. Se você não assistiu, os episódios estão aí no nosso canal do YouTube. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Seu arroba, Adolfo? @Adolfo Brandão _. Quiserem tirar dúvida, é só seguir lá, mandar mensagem que a gente responde vocês. Segue o H Plus Online, H Plus Med. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Valeu.